Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. O segundo, a nossa cura está em nossas mãos. Podemos afirmar que a maioria dos doentes da humanidade desejam anestesia e não consciência. Até concordamos que se possa aliviar os sintomas, mas o processo educacional que liberta o indivíduo da ignorância e da dependência é fundamental no processo de reconstrução da saúde, nas enfermidades do corpo e da alma. Sabemos que muitos desses médicos, as pessoas reclamam que não os atende com solicitude, que não ouvem eles e que muitas das vezes nem sequer eles são examinados. Ou até terem as suas queixas e falas desvalorizadas por esses profissionais da saúde. Como, por exemplo, a sua dor na perna nada tem a ver com o seu problema emocional. Ou então, sua fé, opinião ou interpretação religiosa não importa para a sua saúde. Delas cuidam os dirigentes religiosos. As suas dores no corpo não fazem sentido, não são nada, são imaginação sua. E por que isso acontece? Porque a maioria desses profissionais vem de uma formação profissional centrada na doença e não na pessoa. Não, podemos dizer assim, aprenderam a ver o ser humano como corpo, mente e espírito. No livro O Homem Sadio, Joseph Gleber nos fala assim: a saúde é a real conexão criatura-criador e a doença, ao contrário, momentaneamente, de tal fato. Vamos refletir nessa frase. A doença não é um castigo ou uma punição. E ele ainda continua falando: a doença não é a perda da compreensão da verdade, é a rebeldia de não querer vivê-la ou de querer ignorá-la. A doença pode ser entendida como uma mensagem da alma do indivíduo, a sua porção sábia e superior que rege a vida, nos diz Grodeck, pai da medicina psicossomática, em profunda sintonia com o pensamento espírita. Pois a doença não é uma invasora que venha de fora, ela penetra no corpo à força, nada disso, ao contrário, ela é uma filha do corpo. Como explicar isso? Uma mensagem gerada no seu interior e que aflora a superfície da carne. A doença possui uma função iniciática e por meio dela pode-se chegar a um maior conhecimento de nós mesmos. E diante dessa realidade, torna-se necessário o evento da cura. Proceder à leitura da mensagem do corpo. O porquê que nos dá essa compreensão, o entendimento. E pode até pacificar a nossa alma na aceitação resignada dos acontecimentos da vida. E isso é muito saudável. Mas não vamos nos esquecer que o porquê pode também nos trazer o estacionamento do ser quando nós nos conformamos em encontrar a causa dos nossos sofrimentos no passado ou na presente encarnação, que podemos chamar de comodismo nosso. Tudo a desculpa é essa. A saúde, ela é a harmonia da alma, segundo Emmanuel, nos mostrando que o nosso espírito ele é imortal. Ele é um viajante da eternidade. Ele é construtor do nosso destino.
e mantenedor de nossos estados íntimos que constituem a saúde e a doença. Vamos refletir sobre o que Emmanuel nos colocou. E o que seria a harmonia? Significa sintonia com o nosso momento de vida, o nosso estágio de amadurecimento, nossas necessidades psicológicas e também biológicas, assim como a integração com o meio e a interação consciente e útil com a sociedade e todo o nosso universo. Mas é preciso que a gente entenda que a harmonia não depende de não ter doença, podendo manifestar-se mesmo que as tenhamos. Um grande exemplo disso foi o nosso querido Chico Xavier, que era um homem doente, mas com o coração pacificado em Deus, harmonizado assim com a sua proposta e a sua missão, pois ele estava consciente da sua escolha de reparar do mal anteriormente semeado em conflito com a lei do amor. Ele mesmo quis reencarnar com todas essas doenças para que seu perispírito fosse limpo desses resíduos do mal com uma rápida ascensão espiritual. Temos também o exemplo ao contrário. E aí vocês vão dizer como? O de Hitler, que possuía um corpo saudável, mas a alma totalmente desarmonizada e desconectada com o seu papel no universo. Portanto, amigos, vamos realmente prestar atenção nessa harmonia que representa o resultado do nosso plantio, a resposta da vida, a nossa busca consciente e em nos entendermos a nós mesmos com o nosso papel na atual encarnação. Ela representa a paz de consciência da alma, que está sintonizada com o bem e com o seu papel co-criador na compreensão de nossos limites, desafios e no compromisso do esforço permanente pela nossa autossuperação. Segundo o Livro dos Espíritos, existe no universo 2 princípios básicos, o espírito e a matéria. O espírito é o princípio inteligente do universo e a matéria é o campo onde o princípio espiritual é desenvolvido e que se utiliza para o seu processo de amadurecimento em direção à perfeição. Nosso querido Allan Kardec deu nome ao perispírito para todo o conjunto de corpos que o espírito é envolvido. Ele retirou esse termo da palavra perisperma, que significa a parte que envolve a semente, e por analogia denominou perispírito ao envelope fluídico da alma. A saúde biológica está na dependência da saúde dos corpos que controlam a matéria. Um espírito que já tinha se desapegado da vida material mais grosseira terá um organismo perispiritual mais sutil e que irá se nutrir dos fluidos ambientes absorvidos pela respiração. E aí ele irá expressar-se em luminosidade, de acordo com as suas conquistas morais. Já aqueles que são apegados às suas paixões materiais ou são envolvidos pela dor, pela culpa profundamente, vindo do exercício de sua liberdade mal conduzida,
apresentarão o corpo perispiritual opaco e grosseiro, buscando assim a sua energia de nutrição humana com aqueles que lhes sejam afins, que julgam necessitar viver ou para saciar seus vícios. Portanto, podemos afirmar que o perispírito modifica-se de acordo com o ambiente em que o espírito se encontra. O corpo físico ressente-se de toda essa realidade obsessiva do perispírito. E a carga mental e emocional tóxica promove a perturbação orgânica que vai manifestar várias doenças, estando tudo isso instalado no perispírito. Por isso, na maioria das vezes, não se tem a melhora num tratamento medicinal convencional, sendo necessário tratamento espiritual, no local onde haja um comprometimento dos ideais de Jesus. Aqui quero fazer um preâmbulo de que a medicina do futuro, ela não vai mais cuidar dos nossos corpos físicos, e sim da nossa alma. Porque ela está chegando à conclusão, por meios científicos, de que quando a nossa alma, o nosso perispírito, ele está doente, de 7 a 10 anos, é que ele começa a influenciar a doença no corpo físico. Então a cura tem que ser do perispírito e não mais do corpo físico. Claro que o amor espontâneo de uma mãe, ou a boa vontade até de uma benzedeira, pode vir dar um socorro quando esteja presente a bondade, o amor e o preparo espiritual de quem o faz. Lógico, a pessoa tem que estar também cuidando do seu corpo físico, não tendo vícios de drogas, de fumo, de bebida, para poder ajudar energeticamente aquele que está doente. Como ela vai passar uma energia fluídica se ela tem o seu corpo essas drogas? A vida moral, ela determina as brechas no corpo espiritual por onde se insinua, até as doenças. Como o corpo astral, ele é definido pela intimidade nossa, a renovação de valores, os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas ações, temos que nos conscientizar que é necessário mudá-los para uma sintonia com as leis morais divinas. E lembrando Emmanuel na frase, Jesus não é uma personalidade a ser adorada, mas uma verdade a ser vivida. E André Luiz fala, apenas o doente convertido em médico de si mesmo atinge a cura positiva. O processo educacional promove, por meio de conhecimentos e de vivências, o encontro com a verdade que liberta, fundamentada na experiência pessoal de cada um de nós, sintonizado com a nossa grande verdade universal, que é o amor. E Jesus dizia, a verdade vos libertará. Jesus nunca condenou o pecador, e sim, ele condenava o pecado. Isto ele veio mostrar para nós, reforçarmos para nos melhorarmos, para nós vencermos nossas mazelas, para nós vencermos os nossos maus pensamentos, os nossos maus sentimentos e as nossas más ações. Chegando à conclusão de que precisamos fazer realmente a nossa tão decantada reforma íntima. Um beijo em seus corações e terminamos esse assunto. A nossa cura está em nossas mãos. No próximo vídeo, que Jesus possa fortalecer o nosso trabalho de reforma íntima para que possamos ser seres saudáveis, espíritos iluminados.
Beijos em seus corações.